Abaixo está a lista das ex-mulheres e ex-namoradas do ator desde os anos 90, época em que ele começou a ganhar destaque na TV. O ator André Gonçalves e a atriz Danielle Winitz tiveram um relacionamento intenso e muito comentado. Os dois se conheceram em 2016, enquanto participavam do reality show Super Celebridades, do programa Mais Você. O casal rapidamente se aproximou e iniciou um romance que chamou a atenção do público. Pouco tempo depois, em uma cerimônia íntima no Rio de Janeiro, André e Danielle oficializaram a união, em novembro de 2016. Durante o relacionamento, ambos demonstraram carinho publicamente, compartilhando momentos nas redes sociais e apoiando-se em suas respectivas carreiras. Além disso, os dois já eram conhecidos no meio artístico. André Gonçalves, por papéis de destaque em novelas como A Próxima Vítima e Celebridade, e Danielle Winitz, por seu trabalho em produções como Uga Uga, Amor à Vida e Pega Pega. Em 2021, Danielle expressou seu apoio ao marido diante das dificuldades que ele enfrentava, mostrando o compromisso com o relacionamento. Enfrentaram uma breve separação em 2023, mas reataram o relacionamento no final do ano. A reconciliação aconteceu em meio à participação de André no reality show A Fazenda 15, da Record TV. Durante o programa, Danielle fez várias declarações de apoio ao ator, e os dois se reaproximaram com a saída de André do confinamento. Após a final do reality, onde André foi o segundo colocado, o casal anunciou oficialmente que estavam juntos novamente. Danielle, inclusive, mencionou que a distância durante o reality ajudou ambos a enxergarem a relação de uma nova forma. André Gonçalves e Renata Sorrah viveram um breve romance no final dos anos 1990, quando ele estava consolidando sua carreira e ela já era uma atriz consagrada. Eles se conheceram e se aproximaram nos bastidores da TV Globo, onde ambos trabalhavam em produções na época. O relacionamento foi marcado pela discrição, e o casal não era visto com frequência em eventos públicos, mantendo o romance longe dos holofotes. Embora o relacionamento tenha sido curto e não tenha levado a um casamento, ambos seguiram carreiras bem-sucedidas e respeitadas na televisão brasileira. Renata Sorrah é conhecida por papéis icônicos, como Nazaré Tedesco em Senhor do Destino, enquanto André Gonçalves se destacou em novelas e séries, incluindo A Próxima Vítima e Celebridade. Mesmo após o término, ambos mantiveram respeito e amizade no meio artístico. André Gonçalves e Alessandra Negrini tiveram um relacionamento no final dos anos 1990, época em que ambos estavam em destaque na televisão brasileira. Eles se aproximaram nos bastidores da TV Globo, onde contracenaram em produções e desenvolveram uma relação intensa. Embora o relacionamento tenha sido curto, ele foi bastante comentado na época, pois tanto André quanto Alessandra estavam no auge de suas carreiras e chamavam a atenção do público e da mídia. O relacionamento, no entanto, não durou muito e foi seguido por um término amigável. Depois disso, cada um seguiu com a carreira e formou novas relações. André Gonçalves e Letícia Sabatella tiveram um relacionamento que começou nos bastidores da novela O Dono do Mundo, em 1991. Ambos eram jovens e em início de carreira na TV Globo, e rapidamente se tornaram um casal querido pelo público. O romance entre eles foi intenso, mas breve, e terminou de forma amigável. Letícia e André seguiram caminhos diferentes na carreira e na vida pessoal, mas mantiveram respeito mútuo e continuaram suas trajetórias de sucesso na televisão. Letícia Sabatella, ao longo dos anos, se consolidou como uma atriz de destaque em papéis marcantes, além de ser ativista em causas sociais e ambientais. André Gonçalves, por sua vez, seguiu sua carreira na televisão e ficou conhecido também por seus relacionamentos com outras figuras do meio artístico. A relação entre os dois é lembrada como um dos romances que marcaram o início de suas carreiras e como uma fase de juventude compartilhada no meio artístico brasileiro. André Gonçalves e Teresa Seiblitz tiveram um relacionamento nos anos 2000 e juntos são pais de Manuela Seiblitz, filha do casal. O relacionamento entre André e Teresa foi marcado por altos e baixos e chegou ao fim depois de um tempo. No entanto, os dois se mantiveram conectados como pais de Manuela, embora tenham tido algumas divergências ao longo dos anos, especialmente em questões relacionadas à pensão alimentícia. Apesar dos desafios enfrentados, ambos seguiram em frente com suas carreiras.
Teresa Seiblitz continuou seu trabalho no teatro e na televisão, enquanto André Gonçalves manteve sua presença na TV, apesar dos episódios conturbados na vida pessoal. Apesar dos desafios enfrentados, ambos seguiram em frente com suas carreiras. Teresa Seiblitz continuou seu trabalho no teatro e na televisão, enquanto André Gonçalves manteve sua presença na TV, apesar dos episódios conturbados na vida pessoal. André Gonçalves e Miriam Rios viveram um romance marcante nos anos 1990, quando ele ainda estava no início de sua carreira, e ela já era uma atriz consagrada na televisão brasileira. Eles se casaram em 1990 e o relacionamento durou cerca de 4 anos. A diferença de idade entre eles, André tinha 20 anos e Miriam 36 na época do casamento, chamou atenção, mas o casal parecia bastante apaixonado. O casamento foi cercado de carinho, mas também de desafios, e acabou chegando ao fim em 1995. Após o término, ambos seguiram com suas carreiras e novos relacionamentos. Miriam, conhecida por papéis em novelas da Globo e por sua associação com o cantor Roberto Carlos, também se destacou como figura pública, por seu trabalho em causas sociais e por sua atuação como deputada estadual no Rio de Janeiro. A relação entre André e Miriam é lembrada como um capítulo importante na vida pessoal do ator, que ao longo dos anos teve vários relacionamentos com figuras conhecidas do meio artístico brasileiro. André Gonçalves e Natália Lage tiveram um relacionamento que começou no início dos anos 2000, quando ambos estavam em destaque na televisão brasileira. Na época, Natália Lage era conhecida por seu talento e carisma desde a adolescência, e André já havia consolidado sua carreira com papéis marcantes. O romance entre os dois, embora curto, foi bastante comentado pela mídia e gerou interesse por se tratar de duas figuras queridas do público. Os dois mantiveram o relacionamento com discrição, sem muitas aparições públicas. Com o tempo, o romance chegou ao fim de forma amigável, e cada um seguiu em frente com novos projetos e relacionamentos. Embora tenha sido breve, o relacionamento entre André Gonçalves e Natália Lage é lembrado como parte das histórias de amor que marcaram a vida pessoal e a trajetória profissional do ator. No final deste vídeo sobre André Gonçalves e suas namoradas famosas, é interessante refletir sobre como a vida amorosa do ator sempre despertou curiosidade e ganhou a atenção da mídia. Ao longo de sua carreira, André teve relacionamentos com algumas das personalidades mais conhecidas da televisão brasileira, desde Renata Sorrah e Letícia Sabatella, até Natália Lage e Alessandra Negrini. Esses romances se desenrolaram nos bastidores de produções televisivas e marcaram fases importantes tanto na vida pessoal quanto na trajetória profissional do ator. Cada relacionamento trouxe experiências únicas e desfechos variados, com alguns deles terminando de forma amigável e outros envolvidos em disputas. Casos como o de Miriam Rios e Teresa Seiblitz, por exemplo, tiveram impactos duradouros na vida do ator, incluindo filhos e questões judiciais, especialmente relacionadas à pensão alimentícia. Além de sua relação mais recente com Danielle Winitz, que, apesar de enfrentar desafios, reatou após uma breve separação, André mostra que suas experiências e romances famosos fazem parte de sua história e refletem também o complexo equilíbrio entre a carreira pública e a vida privada. Com isso, conseguimos ver como ele se mantém resiliente diante dos desafios e segue em frente tanto na vida profissional quanto pessoal. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.